Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 37. Os dias revoltos e agitados de Henry. Parte 2. Henry estava diante da grande floresta de Tob. Claro, ela não estava sozinha. Ao lado dela estavam os leais membros da tropa Goblin. Os goblins estavam equipados com cotas de malha, escudos redondos e facões reforçados, que pendiam de seus cintos. Eles usavam túnicas de cor marrom sob sua armadura e botas de couro lanudas em seus pés. Em seus cintos haviam algibeiras para pequenos itens. Definitivamente não estavam paramentados amadoramente. Os goblins totalmente armados fizeram suas verificações finais de seus equipamentos pessoais. Eles encheram os odres de água e certificaram-se de que seus facões estavam afiados. Todos estavam bem preparados, mas carregavam pouca bagagem. Isso porque o plano era concluir rapidamente seu trabalho e não montar uma longa expedição na floresta. Nem todos na tropa foram designados para a proteção de Henry. Seu objetivo era vasculhar a área ao redor e verificar as informações que os goblins cavaleiros de lobos haviam coletado. Ou seja, eles deveriam observar atentamente a situação atual dentro da grande floresta. Para continuar a proteger o vilarejo, os goblins decidiram explorar os arredores e o interior. Apenas 3 goblins acompanhariam Henry. Havia também mais uma pessoa, Infíria, que também fizera os preparativos, vestindo roupas adequadas para coletar ervas na floresta. Com Infíria por perto, a viagem de colheita de ervas definitivamente seria um sucesso. Talvez ele tenha sentido Henry observando, e se virou, perguntando: qual o problema? Embora Henry tivesse acenado com as mãos como se dissesse nada não. Um dos goblins ao redor percebeu e se aproximou do lado de Henry. Ele era um goblin cujo corpo era tão musculoso e atlético que seria difícil para os espectadores pensarem que ele ainda era um goblin. Seu torso era protegido por uma couraça bruta, mas prática, e a espada que ele usava estava embainhada em suas costas. Este era Jugen, o líder dos goblins. O nome foi dado por Henry, pois ele lembrava a lenda de um herói goblin chamado Jugen. Como uma parte, havia outros cavaleiros nomeados que lutaram ao lado do herói goblin, e ela usou seus nomes para os outros goblins. Sei. Então, qual o problema? Nada, é sério. Só olhei para ele e pronto. Isso é ótimo, acho, mas como vamos entrar na floresta, sua vida corre risco com o menor deslize. Se alguma coisa acontecer, me avise. Isso aí, Annie-san. Assim como concordamos antes, explorar uma floresta não é nada fácil, então se alguma coisa acontecer e não der para chegar lá a tempo, me garante que vai ficar bem. O rosto brutal de Jugen se contorceu com o que parecia uma expressão de preocupação, e ele olhou para o rosto de Henry. Vendo isso, Henry sorriu e respondeu a ele: vai ficar bem sim. A gente não vai muito fundo, e eles vão me proteger. Menos mal. Jugen seguiu a linha de visão de Henry para os 3 goblins à frente dele. Então ele gritou: ei! Seus badernistas! É melhor não deixarem a Annie-san receber um único arranhão, entendido? Alto e claro. Os 3 goblins, Gokou, Kaijali e Unlai, responderam com um grito sincero. E Annie-san, trate de cuidar bem da Annie-san também, entendeu? Henry de repente notou que Kaijali, sem nenhuma razão aparente, estava flexionando os músculos em uma pose frontal, mostrando os 2 bíceps. Fazer isso agora? Claro! Pode contar comigo para proteger Henry. Por um momento, Henry imaginou Infíria mostrando seus dentes brilhantes enquanto irradiava autoconfiança através de seu sorriso. Sua atitude agora era muito diferente do habitual e, sendo sincero, parecia meio vulgar. No entanto, isso foi provavelmente apenas a sua animosidade para a caminhada na floresta. Parece um garotinho. Henry sorriu, sentindo-se como sua irmã mais velha. Obrigada, Enfi. Conto com você. E agora essa pose lateral. O que isso significa? Eu preparei um monte de itens alquímicos que fiz para mim mesmo, então deixe comigo. Depois de ver o segundo sorriso brilhante de Infíria, o sorriso sem graça no rosto de Henry ficou ainda mais evidente. Você vai dar conta.
Ah, bem, pelo menos isso foi resolvido. Sendo sincero, eu não sei se realmente precisa fazer algo tão perigoso. Jurgen virou-se para olhar Henry, com uma expressão amarga no rosto. Henry estava começando a ficar um pouco irritada depois de ouvir essa pergunta novamente depois de responder tantas vezes no vilarejo, mas ele estava apenas perguntando para apaziguar a preocupação por ela, então ela não podia simplesmente ignorar. Eu sei que tem lá seus riscos, mas acontece que sem as ervas, não podemos trazer dinheiro. E quanto às peles de animais? Podemos conseguir algumas. Rende algumas moedas, mas as ervas são as mais valiosas. Peles de animais e ervas medicinais estavam em categorias de preços completamente diferentes. A diferença era comparável entre os céus e a terra. Claro, alguns animais especialmente raros tinham peles que valiam uma fortuna, mas tais animais eram raros. Se o Anissan pudesse compartilhar seu. Não vamos tocar no dinheiro dos Bareari. Cada um precisa fazer sua parte e contribuir. Não dá para tirar vantagens deles e não fazer nada. Ajudar uns aos outros em situações difíceis era o alicerce da vida no vilarejo, portanto, uma família não poderia sobreviver se fosse isolada dos outros. Ainda assim, isso não era uma desculpa para tirar vantagem dos outros, porque isso implicaria que uma pessoa não poderia se sustentar, e o vilarejo não poderia cuidar das pessoas até esse ponto. A autossuficiência era um requisito essencial. Os dois começaram a desviar o olhar de Anfiria, que estava dizendo baixinho: Kaijali-san, entenda a situação que estamos e pare de fazer essas poses estranhas. Eu sei, mas, tem isso também. Digo, se você vivesse com o Anissan, certamente poderiam usar do mesmo dinheiro, e parece que nada impediria isso. As palavras espaçadas de Jurgen gradualmente perderam sua força. Ele sabia que não poderia impedir Henry de entrar na grande floresta. Embora Henry não quisesse dificultar as coisas para Jurgen e os outros que cuidavam dela, ela não se deixaria influenciar por sua relutância. Afinal, ela havia decidido se aventurar na floresta apesar de saber seus perigos, porque ela tinha ouvido Kaijali dizer: não podemos consertar o nosso equipamento. Um cutelo de cozinha era uma coisa, mas os goblins precisavam dos serviços de um ferreiro profissional para preservar suas armas e armaduras. O que significava que a sombra do perigo pairava sobre todos os goblins. Se o equipamento deles se deteriorasse, isso significaria que suas vidas estariam em perigo. A manutenção de seus equipamentos de batalha era essencial. O que ela poderia fazer por eles, que haviam juramentado suas vidas para protegê-la? Como ela poderia se esconder em segurança e aproveitar os frutos do trabalho deles? Já que eles deram tudo de si, ela também teve que fazer tudo o que podia por eles. Essa foi a conclusão de Henry. Os goblins não eram apenas os guarda-costas de Henry, também eram os protetores do vilarejo. Se ela decidisse insistir em sua motivação, provavelmente poderia arranjar o dinheiro necessário para equipar de goblins a aldeões. No entanto, Henry decidiu desistir dessa ideia. Independentemente do que tivesse que fazer, Henry simplesmente estava tentando pagar o serviço dos goblins através de seu próprio esforço. Esta expedição era a prova disso. Normalmente, a coisa mais segura a fazer seria confirmar que a área estava livre de perigo antes de você entrar. Interrompendo por trás estava a Goblin Maga, Dino. Dino era uma Magic Caster arcana que usava um cajado com crânio de animal. Ela carregava um cajado retorcido que parecia surrado, mas era ainda mais alto do que ela. Ela estava adornada com estranhos ornamentos tribais por todo o corpo, e seu busto era ligeiramente volumoso. Seu rosto parecia mais suave do que os dos goblins machos. Henry podia reconhecer isso pois era mestra, mas as pessoas normais provavelmente não seriam capazes de entender esses detalhes. Mas no momento ninguém pode confirmar que é seguro, não é? Isso mesmo. Infelizmente, não podemos fazer isso. O máximo que podemos fazer é confirmar que a floresta parece ser pacífica, mas mesmo isso gastaria algum tempo. E se quisermos descobrir quando os conflitos vão aumentar novamente, isso levaria ainda mais tempo. Se fizessem isso, perderiam a oportunidade de reunir as ervas desejadas. Depois de ouvir as palavras de Dino, uma firme convicção reuniu-se em seus olhos e ela entregou sua resposta.
Vai ficar tudo bem, a gente não vai entrar muito fundo na floresta. Depois de ouvi-la repetir a resposta várias vezes, Jurgen finalmente percebeu que ele não podia mudar a mente de Henry. Em vez disso, ele olhou para os 3 goblins que viajariam com ela. O que ele disse foi basicamente o mesmo que havia dito antes. Não vamos poder proteger a Annie-san, cabe a vocês fazerem isso em nosso lugar. Ai de vocês se não protegerem ela com suas vidas. E você também, Annie-san. Entendido? Seria mais seguro se todos ficássemos juntos como de costume. Dividir a nossa força de luta é orar por problemas. Dino murmurou baixinho. Mas assim demoraria muito, não? Mas seria mais fácil espantar algum monstro antes que se estabeleça perto do vilarejo. Uma vez que construa um ninho, nunca mais vão embora. Mesmo se conseguir expulsar, volta e meia eles retornam. Como o equilíbrio de poder na floresta havia mudado, fazer o reconhecimento da grande floresta, especialmente a área ao redor do vilarejo, era crítico. Este seria o primeiro passo. Por ser o primeiro, implicava diretamente que o perigo era o maior. Como tal, eles só poderiam mandar 3 escoltas para proteger Henry. Enfim. Vamos nessa. Quanto mais rápido terminar, mais rápido podemos ir de encontro com a Annie-san. Em resposta ao chamado de Jurgen, a tropa dos goblins trovejou seu consentimento. Este era o interior da grande floresta. Embora tivessem viajado apenas cerca de 150 metros, a temperatura já havia caído vários graus. Isso foi simplesmente porque a luz do sol não brilhava aqui. Dito isto, o interior não estava completamente escuro como breu, e Henry ainda podia ver o que estava acontecendo ao seu redor. Henry e os outros 4 membros de seu grupo avançaram para a floresta, cercados de ar frio. No momento, a floresta era dominada pelo silêncio. Além dos sons suaves dos galhos das árvores balançando e dos chilreios ocasionais de pássaros ou animais, não havia mais nada. Os passos de Henry e seus companheiros ecoaram alto. A outra equipe liderada por Jurgen já havia se aprofundado e não podiam mais ser ouvidos. Henry e companhia fizeram uma formação aproximadamente triangular enquanto avançavam para a floresta. No centro da formação estavam Henry e Firia. Era muito difícil manter uma formação ampla na floresta. Normalmente, eles teriam ido em fila indiana, mas para proteger os dois, os goblins insistiram em fazer as coisas dessa maneira. Eles perderam velocidade como resultado, mas era o preço a se pagar. Enquanto se moviam mais adentro, Firia começou a olhar para o norte. Ele procurava o tesouro que repousava na densa floresta, ervas medicinais. Henry não era novata em coleta de ervas. Uma menina da idade dela saberia tudo sobre quais ervas poderiam ser tomadas por via oral ou em plastro em uma área afetada, ou as ervas comuns usadas como ingredientes para poções. No entanto, neste campo, ela era completamente superada por Firia. Não apenas já estava completamente familiarizado com ervas medicinais, mas até mesmo sabia quais eram úteis como bases para compostos alquímicos. Encontrou alguma erva rara? De todas as perguntas que Henry havia feito, parecia que esta era a que ele estava esperando. Os goblins circundantes começaram a posar simultaneamente. De novo flexionando os bíceps, será uma moeda que inventaram ou coisa assim? Henry estava de cabeça inclinada e não notou a leve expressão de aborrecimento no rosto do resmungante Firia. Deveria ter dito a eles para pararem de posar, é uma droga não ter coragem. Bem, vê aquele musgo marrom ali. Enquanto girava o corpo, um musgo marrom foi visto crescendo onde Firia estava apontando. Aquilo aí é bebê Yamokugoki. Misture alguns com uma poção de cura e isso vai melhorar um pouco seus efeitos. Sério? Eu pensei que era só musgo, nem tinha notado. Sem você aqui, Enf, é bem certo que eu teria deixado passar batido. Isso é uma boa prova do quanto você é bom. Nossa, você é incrível mesmo, Annie-san. E vale quanto? Vale um pouco de dinheiro. Ah, espere. Não pegue agora. O que a Henry e eu pretendemos vale ainda mais. Se não conseguirmos encontrá-lo, vamos pegar isso no caminho de volta. Beleza? Como quiser. A propósito, Annie-san, esta floresta deve ser como um tesouro para você, pois consegue fazer riqueza dela. Me sinto até mais à vontade com você por perto, Annie-san.
Não precisa exagerar. As poses dos goblins ao redor mudaram. Ah, claro. Isso mesmo. Uma coisa é certa, quem viajar comigo não passa dificuldades. Sou muito experiente nessa área. Confio que consegue mesmo, Enf. Um clima estranho encheu a floresta silenciosa. E aí, Annie-san, vai deixar por isso mesmo? Como assim, Kaijali-san? Não, nada. Ah, sim, esqueci de perguntar mais cedo. Que tipo de ervas está procurando? Não te contamos. É uma erva chamada Enkaishi. Se a gente achar, vou deixar a Nemo fazer a moagem. Entendi. O ruim é que mesmo que descreva para nós, não vamos poder dizer a diferença. Vamos seguir em frente, pessoal. Passo a passo, eles se aventuraram mais na floresta. Enquanto continuavam, seus narizes começaram a pinicar devido ao aroma denso de mato. Não havia sinal de atividade humana aqui. Imerso neste lugar, Nfiria sentiu que este era um mundo onde os humanos eram insignificantes. Então, abriu a boca para falar. Vamos começar a olhar por aqui. Estamos procurando lugares com muita sombra e umidade. Há alguma fonte de água por perto? Essa erva cresce perto delas. Não há sinais de atividade de monstros por aqui. Acho que demos sorte. Confio no que decidir, Annie-san. Com sua vasta experiência como herborista, era improvável que Nfiria cometesse um erro. Os goblins em Ri responderam em aprovação. O grupo colocou suas coisas no chão, o que aliviou sua carga. Ah, Annie-san, poderia dar uma mão ao Annie-san? Ah, sim, claro. O Enf fica todo atrapalhado se ficar sozinho. Henry foi até onde Nfiria largara a bagagem e o ajudara em seus trabalhos. Obrigado, Henry. Não por isso, Enf. Nossa, agora que me dei conta, todo esse equipamento especializado é incrível. Você precisa de muitas coisas. Com o canto dos olhos, Henry pôde ver os goblins balançando a cabeça como se quisessem dizer muito bom, muito bom. Embora não soubesse eles estavam tão felizes, ela preferiu não pensar a respeito e deu prioridade à tarefa. Então, vamos começar a nossa procura. Com um O moderado para manter o barulho baixo, eles começaram. Os goblins observaram o perímetro, enquanto Henry e Nfiria começaram a procurar. Embora Henry estivesse preparada para o trabalho ser difícil, eles tiveram sorte e logo encontraram um crescimento denso de ervas das rachaduras dos troncos das árvores. Bem ali. Encontramos bem rápido onde elas crescem. Como eu pensei, é muito melhor com você junto, Enf. Não, que isso, foi sorte de encontrá-las em uma área tão erma. Se houvessem pegadas de monstros, seria muito complicado. Para ambos, a grande quantidade de ervas, embora não fosse exatamente um tesouro, era semelhante a uma montanha de moedas. Henry lutou desesperadamente contra o desejo que ardia em seu coração. Ela queria recompensar os goblins, mas não poderia arriscar a segurança de todos. Este lugar era perigoso. Era melhor que ela deixasse sua ganância de lado e trabalhasse para concluir o trabalho. No entanto, Henry ajoelhou-se e começou a arrancar, prestando atenção nas raízes das ervas. O valor medicinal da Enkaishi residia em suas raízes. Por isso tinha que prestar atenção ao arrancar. Gramíneas como essas eram incrivelmente resistentes, e elas cresciam novamente enquanto as raízes permanecessem. Parecia vergonhoso se conter diante de uma erva, mas esgotar essa moita, que antes era um grande desafio encontrar, colhendo demais, seria como matar a galinha dos ovos de ouro. Um odor forte fazia seu nariz arder quando fez a colheita, mas ela estava acostumada com esse tipo de coisa, então o cheiro não impedia seu trabalho. Comparado com a casa de Nfiria, isso era como cheirar o paraíso. Ela arrancou o pé de ervas por um talo, segurando-o com cuidado para evitar esmagá-lo por acidente, e então cuidadosamente colocou-o na bolsa abaixo das axilas. Se os goblins viessem ajudar, provavelmente poderiam ter terminado mais rápido, mas eles estavam ocupados demais observando os arredores. Henry não era estúpida ao ponto de tirá-los de seus deveres de sentinela só para ajudá-la a escolher ervas. Em comparação, os métodos de colheita de Nfiria eram como poesia em forma de movimento. Ele rapidamente os tirou do chão sem parar, de uma forma que não prejudicava sua potência como remédio. Apenas um profissional como ele era capaz de tal façanha.
Henry observou silenciosamente Infíria, que estava olhando para as ervas com uma expressão zelosa no rosto. O rosto, que até então era familiar, não era mais visto. Ele parecia alguém completamente diferente agora. Ele é um homem agora. Que foi? Infíria de repente olhou para cima. Ele deve ter percebido que Henry havia parado de trabalhar. Henry não fizera nada de errado, mas ela ainda assim reagiu sem jeito. Ah, eu só tava aqui pensando no quanto você é incrível, Enf. Mesmo. Não acho isso nada demais. Eu sou apenas um aprendiz quando se trata de herborismo. Meu nível é bem básico. Tem certeza? Eu acho que sim. A conversa terminou e as bolsas foram se enchendo lentamente de ervas. Depois disso os goblins de repente se abaixaram e se agacharam ao lado dos dois, como se estivessem procurando um lugar para se esconder. Kaijali gesticulou para Henry ficar quieta. Uma situação de emergência surgiu. Henry, que entendeu, levantou as orelhas. Ao longe, ela podia ouvir o som das plantas sendo pisoteadas. Será que tem algo vindo? E bem na nossa direção, ou melhor, tá avançando e provavelmente vai passar aqui. A gente precisa sair do caminho. Não seria melhor usar chamarizes para fazer barulho? Se nada mais der certo, Annie-san. É melhor esperar e usar na hora certa, ou as coisas podem ficar muito feias. Venha, vamos esconder. Os 5 começaram a se afastar da direção do som, escondendo-se à sombra de uma árvore próxima. Eles não foram mais longe porque não queriam fazer barulho na vegetação circundante. Se a outra parte estivesse apenas avançando, não haveria necessidade de arriscar ser descoberto. A árvore não era muito grande, não podia ocultar todos eles. O máximo que podiam fazer era se agachar em suas raízes e confiar que não ficariam muito perceptíveis. Dessa forma, os 5 silenciaram a respiração e rezaram para que a fonte do som fosse em outra direção. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, e a figura que fez o barulho finalmente entrou no campo de visão de Henry. E um pequeno suspiro de surpresa escapou da boca de Henry. Era um pequeno goblin de aparência maltrapilha. Seu corpo estava coberto de pequenas feridas que sangravam profusamente. Sua respiração era rápida e irregular, o cheiro de sangue e suor se espalhou pela área. Mesmo que os goblins já fossem menores que os humanos, esse goblin era pequeno mesmo para um goblin. Henry e os goblins concordaram que este goblin era uma criança. A criança goblin olhou com medo para a retaguarda, na direção de onde ele tinha vindo. Não havia necessidade de ouvir o som de pisotear a vida vegetal que vinha de trás dele. Pela aparência das coisas, ele estava em um jogo de gato e rato. Ele moveu seus pés espasmódicos bem rápido, tomando cobertura em um pedaço de sombra diferente do de Henry. Aquilo. Por favor, fique quieta. Goku nem mesmo olhou para Henry para silenciá-la. Aqueles olhos implacáveis estavam fixos na direção de onde a criança tinha vindo. Pouco mais de 10 segundos depois, o perseguidor se revelou. Era uma enorme fera mágica que se assemelhava a um lobo negro. A razão pela qual eles poderiam dizer imediatamente que não era um lobo comum era por causa da corrente enrolada em torno de seu corpo. A corrente serpentina não impedia seus movimentos, se comportavam como se fosse apenas uma ilusão e 2 chifres emergiam de sua cabeça. Infíria murmurou o nome da besta para si mesmo. Barghest. Embora não tivesse a audição aguçada, o Barghest farejava como um cachorro, e então o seu rosto se torceu. Foi um sorriso maligno que nenhuma mera fera poderia fazer. Ele lentamente olhou em volta e seus olhos se fixaram na árvore onde a criança goblin havia se escondido. Como um animal caçador, o Barghest tinha uma grande destreza em rastrear cheiros de sangue. Não havia como não conseguir farejar a criança goblin que havia sangrado no caminho até aqui. Ao que tudo indicava, a razão pela qual o Goblin conseguira chegar até aqui não foi porque conseguira fugir do Barghest. Pelo contrário, foi porque o Barghest era uma criatura sádica. Ou talvez fosse porque estava caçando por esporte. De repente, o Barghest parou de se mexer, com uma surpresa no rosto e olhou para o lugar onde haviam juntado as ervas. Ah, Henry puxou o rosto para trás. Os outros rapidamente seguiram o exemplo. Atrás do tronco da árvore, Henry abriu as mãos. Sua pele era verde e salpicada de pedaços soltos de matéria vegetal.
Ao lado dela, Anfíria fez a mesma coisa. A seiva e os sumos das ervas que colhemos, este era o mesmo tipo de coisa em que Nemo estava encharcada quando ela moía as ervas. Apesar de não afetar os narizes entorpecidos, como os deles, o poderoso fedor ainda pairava no ar. Ela achou a batida repentina de seu coração ruidosa. Tá se movendo, acho que tá se afastando, será que não sentiu nosso cheiro? Lai estava com o ouvido em uma árvore e um ponto de interrogação apareceu acima de sua cabeça. Talvez não seja possível identificar de onde vem o aroma. O que quer dizer, Annie-san? Os monstros não têm narizes muito sensíveis. Sim, mas... Anfíria calmamente explicou. O ponto principal era que, por ter um senso de olfato extremamente sensível, o fedor que flutuava nessa área era particularmente eficaz contra ele. O Barghest confundiu o aroma das mãos e da bolsa de Henry com o das áreas já colhidas. Melhor ainda, o aroma encobria seu aroma original. Também era possível que o Barghest considerasse que o arrancar de ervas tinha sido o último esforço da criança Goblin para tentar se esconder. Embora o fedor poderoso estivesse em toda parte, se fugissem às pressas, o ar deslocado de onde estavam fugindo poderia chamar a atenção do Barghest. Então, vamos usar o garoto como sacrifício e acabar com isso. Não dá pra saber se esse Barghest é forte. Se intrometer com um monstro que a gente nem conhece é arriscado demais. Essa resposta a sangue frio fez Henry olhar para o rosto de Goku. No entanto, ele estava sendo totalmente lógico. Os Goblins têm a segurança pessoal de Henry como sua principal prioridade. Com isso em mente, evitar o combate com essa fera mágica era de se esperar. Eles até sacrificariam um de seus semelhantes por isso sem pensar duas vezes. Ele provavelmente estava correto, dada a convicção com a qual havia falado aquelas palavras. Porém, Henry não gostava nada disso. Mesmo que fossem de espécies diferentes, negar ajuda a alguém que se pudesse ajudar era praticamente falhar como humano. Talvez fosse apenas a ideia tola de uma meira aldeia que nunca havia sido atacada por goblins e não tinha noção do perigo. Ela olhou para todos os outros goblins. Provavelmente já entenderam seus sentimentos, mas mantiveram a boca fechada. Em seguida, ela olhou para Anfíria. Enf. Ah, eu vou ajudar. Quem sabe, essa criança goblin pode se tornar uma valiosa fonte de informação. Se não descobrirmos o porquê ele fugiu para cá, isso pode acabar causando perigo ao vilarejo. Os goblins franziram as sobrancelhas. A gente pode não dar conta, sabia? Eu sei. Mas tem vários tipos de Barghest. Os líderes são mais arrogantes e bem fortes. Mas pela aparência das correntes e tamanho de seus chifres, não acho que ele seja desse tipo. Se for apenas um Barghest comum, então temos boas chances. Calma aí. Annie-san tá aqui. Devemos evitar o perigo. Henry engoliu em seco. Ela sabia que o que estava prestes a dizer era apenas para satisfazer seu ego. Suas palavras tolas colocariam em perigo não apenas a si mesma, mas os outros ao seu redor. Mas mesmo assim, Henry deu voz às suas palavras. Se abandonarmos alguém que poderíamos ter ajudado, seria tão ruim quanto atormentá-lo. Eu não quero ser como aquelas pessoas que prejudicam os fracos. Por favor. Kaijali, que estava observando a expressão séria de Henry, suspirou em derrota. Ao mesmo tempo, o estranho latido do monstro ecoou. Eles podiam ouvir claramente o som da risada zombeteira naquele latido. Em resposta veio o grunhido de lamento da criança Goblin. Não havia mais tempo para confusão ou debate. Não dá para evitar. Peguem ele, rapazes. Os Goblins assumiram a liderança ao sair de trás da árvore, seguido por Anfíria. Henry sentiu uma terrível ansiedade em seu coração enquanto observava os guerreiros que iam para a batalha cumprir seus desejos. Tudo que ela podia fazer era observá-los por trás. No mínimo, eu preciso ficar atenta aos esforços deles. Pensou Henry. Os quatro que saltaram para fora, viram o Barghest pressionando a criança Goblin no chão. A criança Goblin exibia novas feridas, mas ainda não estava morta, pois o Barghest tinha o péssimo hábito de brincar com sua presa. Os movimentos do Barghest pararam, e ele olhou para o grupo de pessoas que haviam saltado e depois para a criança Goblin. Talvez tenha medo de que sua presa a tenha levado a uma armadilha. Ei, vem cachorrinho.
Disse um Lai, apontando para si mesmo com o polegar. Gosta de brincar, né? Eu brinco com você. Cai dentro. O Barghest rosnou em tom ameaçador. Em um movimento natural e fluido, Kaija lhe puxou o facão em sua cintura. Os outros goblins seguiram o exemplo. Tá com medinho, e? Vou te mostrar que cachorro velho aprende truque novo. Que tal aprender a fingir de morto? Agiaia. Em resposta às provocações dos goblins, o Barghest apertou a criança goblin que estava pisando. Como resultado, a criança chorou de dor. Embora não pudesse falar, suas ações deixaram claras suas intenções. Faça um movimento e eu mato o pirralho. Contudo, isso. Vamos matar esse merda. Os 3 goblins ignoraram a provocação do Barghest e atacaram com gritos. Essa resposta inesperada trouxe confusão aos olhos do Barghest. Talvez o Barghest pensasse que os goblins tinham vindo para salvar sua cria. Mas a verdade era que só estavam aqui por causa do desejo de Henry. A atitude deles era de pelo menos tentamos salvar, o que vale a intenção. Já que eles foram para um confronto, sua preciosa Henry poderia se machucar se não derrotassem o Barghest. Como resultado, precisavam matar o Barghest sem pestanejar. Assim sendo, se a criança Goblin morresse no processo, isso acabaria com a premissa do oponente de usar um refém e permitiria que tomassem a iniciativa. Então os Goblins deixariam alegremente o garoto morrer. Vendo-se refletido nas lâminas de 3 facões, o Barghest entendeu que usar o refém seria perda de tempo. Ficou confuso se deveria ou não acabar com o garoto que estava pisando. Tirar a vida dele seria fácil. Bastaria uma mordida. Todavia, se o fizesse, não havia dúvida de que seria cortado em pedaços pelas armas de seus inimigos. A ameaça à sua vida levou o Barghest a se decidir. Ignorando a criança Goblin, o Barghest saltou para a tropa Goblin pronto para enfrentar seu ataque. Por ser mais pesado que um Goblin, o Barghest esperava imobilizar seus inimigos e acabar com eles dilacerando suas gargantas com suas presas. No entanto, esta foi uma má escolha. O Goblin alvo facilmente se desvencilhou do caminho da tentativa de ataque. Ao mesmo tempo, os outros 2 Goblins à esquerda e à direita golpearam o Barghest com seus facões. Uma lâmina foi desviada pelas correntes do Barghest, mas a outra cortou seu corpo, enviando sangue para todos os lados. Ao mesmo tempo, um pequeno frasco arremessado quebrou depois de atingir a ponta do nariz do Barghest. Giaa! Ouviu um miasma que agora entupiu seus olhos e nariz tirou um uivo agonizante do Barghest. E, naquele momento, mais 3 fincadas de dor percorreram seu corpo. Podia sentir que estava sem saída apenas pelo fluxo de sangue. O Barghest soltou um grito de lamento, sua visão tremeu e se confundiu, partiu para seu próximo movimento. Seu alvo era aquele que jogara o frasco, um humano. No entanto, o Barghest tinha dado apenas alguns passos quando seus pés grudavam em algo abaixo e não podiam se mexer. Olhando para baixo, viu que o chão estava coberto de um lodo estranhamente colorido. O líquido bizarro não foi absorvido pela terra. A cola não resistirá por muito tempo à força de uma fera mágica. Matem ele rápido. Em resposta à voz do humano, os goblins bradaram seus gritos de guerra e atacaram. Além disso, o humano lançou uma poderosa magia em direção a ele. Givraa! O Barghest usou toda a sua força para arrancar as patas do chão. Embora seus movimentos ficassem retardados pelo forte adesivo grudando detritos nas solas, ainda era capaz de lutar. Observando os goblins se aproximarem para matá-lo novamente, o Barghest usou seu intelecto superior, comparado a uma fera normal, e reconheceu o fato de que esses goblins são inimigos poderosos. Ele reconheceu que estes eram diferentes dos goblins regulares de uma forma crucial, eles eram inimigos que poderiam matá-lo. Este Barghest conhecia 3 métodos de ataque. Poderia perfurar, faria uma investida no inimigo com seus chifres. Poderia morder. Poderia derrubar seu oponente e rasgar com suas garras. Ao contrário dos Barghests mais fortes, esse certamente não teria nenhuma habilidade especial. Mas na verdade, tinha um trunfo. Essa tática abandonava completamente a defesa e, se o Barghest falhasse, ele estaria condenado. Mas agora não era hora de se preocupar em se conter. Teve que fazer pleno uso do que poderia ser os últimos segundos de sua vida.
O Barghest voou como um cão raivoso, verificando o avanço dos goblins que o circundavam. Reinforce Armor. A magia da retaguarda, lançado pelo humano, fez a armadura dos goblins brilhar intensamente. O Barghest entrou em pânico, prevendo que era algum tipo de magia de aprimoramento, e os goblins à sua frente simplesmente sorriram. Talvez isso os tenha feito imprudentes, mas com suas armaduras reforçadas, os goblins avançaram como um. Talvez possa ser chamado de movimento precipitado, mas também se pode dizer que foi uma aposta corajosa para acabar rapidamente com uma possível longa batalha. De fato, seria este o caso, isso se o Barghest não esperasse que eles fizessem isso. Se um Barghest pudesse mudar suas características faciais tão facilmente quanto um humano, ele estaria sorrindo para si mesmo. As correntes em seu corpo ondularam como uma cobra. Então, as correntes que ligavam o Barghest de repente vieram à vida. As grossas correntes começaram a serpentear com força tremenda. A habilidade especial da fera era conhecida como Shine Ciclone e iria ferir severamente os goblins, isso se não os matar imediatamente. O Barghest estava fazendo isso com toda a sua força. Era uma grande técnica que só poderia ser usada uma vez por dia, mas depois que as correntes fossem usadas, seria incapaz de usá-las como armadura por pelo menos 10 segundos. O risco era alto. O bote inesperado atrapalhou a esquiva dos goblins por um segundo. Um erro fatal. Contudo, se abaixem. Uma ordem estrondosa cortou o ar antes que as correntes pudessem fazer contato. O Barghest, que apostou tudo nesse ataque, encarou uma humana que gritara de olhos arregalados. Já era tarde demais para os goblins escaparem, mas, como se desafiassem a ordem natural, caíram agilmente no chão, como se a voz tivesse injetado uma nova dose de agilidade. O Barghest olhou para a comandante que estava por trás do Magic Caster. E então, as patas dianteiras do Barghest e uma perna traseira foram decepadas de seu corpo, quando levou golpes de facão. Ele uivou de dor. Ele tentou recuperar suas correntes, mostrar suas presas, ameaçá-los, mas os goblins não davam a mínima para isso. Annie-san não precisa de dar mais suporte mágico. Por segurança, coloque um alarme nos arredores. O Barghest, que sabia que já havia perdido, estava desesperadamente tentando fugir. Seu corpo normalmente flexível agora era pesado e lento. Isso era natural, considerando que 3 de suas 4 pernas eram como meros troncos mortos. Mesmo assim, o Barghest queria fugir com toda a força. Mas os goblins não permitiriam isso. Sangue viscoso cobria a grama ao redor e o fedor de ferro sobrepujava o odor das plantas. O Barghest estava morto, as vísceras saindo do cadáver ainda quentes do calor do corpo. Os goblins se afastaram do Barghest, com seus facões manchados de sangue na mão, e se viraram para olhar o garoto goblin. O garoto havia sido ferido gravemente e perdera a força para fugir, mas ele ainda forçava o corpo a se erguer contra uma árvore. Quem são vocês? De qual tribo vocês são? Os goblins se entreolharam, perguntando-se como responder às perguntas de uma criança meio assustada e desconfiada. Nos olhos um do outro, eles discutiram sem palavras a estratégia para que tipo de atitude renderia um maior número de benefícios e que tipo de informação eles deveriam revelar, mas Henry sentiu que havia assuntos mais urgentes do que isso. A gente precisa cuidar das feridas dele primeiro. O que podemos fazer, Enf? O garoto estava muito machucado e já havia perdido muito sangue. Se deixado sozinho, ele definitivamente iria morrer. Embora Henry não tivesse ideia de como ajudá-lo, ela esperava que seu amigo de infância soubesse o que fazer. As ervas mais normais podem servir, mas só em parar o sangramento, não vai ajudar contra a perda de sangue. Mas... Furia começou a vasculhar sua bolsa. Há uma poção de cura recém-criada. Eu queria entregá-la para o Golvin-sama, mas, você poderia me mostrar suas feridas? Furia avançou, retirando o frasco da poção de seu manto. Peraí, que treco esquisito é esse? É veneno. Hostilidade passou pelo rosto assustado da criança quando viu a poção roxa. Do ponto de vista de Henry, talvez até do ponto de vista de Furia, essa foi uma reação natural. A poção parecia muito com veneno, era normal estar em guarda.
Entretanto, os goblins ficaram muito aborrecidos com as palavras da criança, e eles imediatamente se aproximaram dele. Ei, pirralho! A Annie-san é quem decidiu te salvar, junto com o Annie-san ali. Toma cuidado com suas palavras, tá me ouvindo? Eles salvaram sua vida, isso é pró seu bem, entendeu? O garoto se virou para olhar as lâminas brandidas diante dele. Embora ele fosse apenas uma criança, ele ainda sabia que os goblins diante dele estavam muito zangados. Com isso, ele se encolheu diante de seus olhos. Henry achava que seria melhor se eles não tivessem que intimidar a criança, mas ela sabia que os goblins tinham suas próprias regras e comportamentos. Não seria uma boa ideia se intrometer com sua sensibilidade humana. Me desculpa. Ah, tudo bem. Não se preocupe. Enquanto respondia, Anfiria despejou a poção no corpo da criança. As feridas estavam visivelmente fechando. Oh! O que é isso? A cor é feia demais da conta, mas funciona. O garoto sentiu os olhares dos goblins ao redor e tremeu. Ah, eu não, obrigado. Oh, parece que o pirralho tem alguns bons modos, afinal. Deu certo. Acho que posso dizer ao Golvin-san que o experimento foi concluído sem problemas. Anfiria olhou em volta, buscando aprovação. Henry e os goblins entenderam o que ele queria dizer e acenaram em resposta. A poção criada por Anfiria foi feita a partir dos materiais fornecidos pelo grande Magic Caster Ainzo Gon, o salvador do vilarejo Carne. Não apenas não havia necessidade de gastar dinheiro em taxas de pesquisa, mas ele até fornecia todos os ingredientes necessários. Com isso em mente, o significado e o valor da poção que ele criara era visivelmente óbvio. O fato de Anfiria ter decidido usá-la por conta própria era um grande problema, mas talvez ele pudesse considerar uma avaliação prática dos efeitos da poção. Se ele explicar direitinho ao Golvin-san, acho que não vai ter problemas. Os herboristas também têm suas próprias regras, eu acho. Se você me usou de cobaia. Incapaz de ler nas entrelinhas, o garoto engasgou em choque, enquanto Henry e Anfiria sorriam amargamente em resposta. Uma reação como essa era natural de alguém que não conhecia todos os detalhes da situação. Embora os dois tivessem pelo menos conseguido sorrir diante da reação, havia outros presentes que não possuíam sua tolerância. Os goblins estavam claramente furiosos. Eles estalavam suas línguas e alguém ainda disse, seu desgraçadinho. Henry estendeu as mãos para tentar acalmá-los. Ele não sabia de nada, então era de se esperar que reagisse dessa maneira. Além disso, ele era apenas uma criança, então não havia necessidade de pensar muito a respeito. Bem, se diz, Annie-san, enfim, melhor dar o fora daqui. Quem sabe que outros monstros serão atraídos pelo cheiro de sangue, não? E mesmo vencendo desta vez, Annie-san, não faça esse tipo de coisa novamente, tá bom? Nosso trabalho é te proteger, então é tudo que eu te peço. Eles têm razão. Mas aquele grito que deu agora há pouco, Henry, realmente me assustou. Bem, é por causa daquele grito que a gente saiu com vida. Ei, pirralho, é melhor você não fugir. Temos muitas perguntas para fazer e se não quiser voltar para casa que nem peneira, é melhor responder tudinho e sem mentir. Lai-san. Annie-san, isso é pelo bem do vilarejo também, venha aqui, garoto. O garoto levantou-se devagar e com receio. Suas feridas foram curadas, então não deveriam ter dificultado sua mobilidade, mas sua resistência fazia seus movimentos serem lentos. Goku, cujo facão estava tingido de vermelho, cuspiu no chão. Henry olhou para Anfiria em busca de ajuda. No entanto, ele silenciosamente balançou a cabeça. Quando ela se virou para olhar para os goblins, viu que havia força de vontade dura como aço em seus olhos e, com isso, a aprovação silenciosa das ações de seus colegas. Annie-san, não se preocupe, não vou matar ele. Eu só quero fazer algumas perguntas para tentar saber o que está acontecendo. Além disso, não acha que ele vai morrer se ficar aqui? Parecia que a pergunta era mais direcionada à criança goblin do que à própria Henry. Ele pareceu entender, e a resistência em seus olhos desapareceu. Tá bom, não vou fugir. É assim que se faz. Então, quanto mais cedo sair daqui, melhor. Você confirmar que tinha apenas esse Barghest, garoto? Não. Tinha alguns e vários ogros também. Não sei se algum deles veio atrás de mim.
E não me chame de garoto, sou Agu, quarto filho de A, o chefe da tribo de Gu. Agu com Por mim, chamava de pirralho, tá bom até demais pra ele. Falamos disso mais tarde. Não tem tanta urgência assim para ser discutido aqui. Já que o Agu tem esse nome, melhor usar e talvez devêssemos tentar construir elos de confiança. O que acham? Annie-san, você é mais maduro do que parece. Vamos ir recolher nossas coisas e dar o fora. De acordo com as palavras de Kaijali, o grupo partiu em silêncio enquanto observava o ambiente com cautela. A atmosfera pesada que pairava ao redor deles era quase visível a olho nu. Embora Henry quisesse aliviar o clima com uma conversa, a floresta não era um recanto de paz para humanos. Ela não podia agir levianamente aqui, especialmente considerando que poderia haver mais perseguidores por perto. Eles deixaram a floresta fria e sombria, e depois de se banharem na luz do sol, a tensão que enchia seus corpos dissipou, substituída pela flexibilidade e relaxamento que havia retornado. Naquele momento, eles sentiram como se tivessem voltado ao mundo dos homens mais uma vez. Fíria estava caminhando ao lado de Henry, e um alto fúvara escapou dele, soando como um suspiro e um bocejo. Os movimentos dos goblins perderam a atenção, mas a expressão de Agu ainda parecia rígida. Ele parecia angustiado com a luz do sol e os espaços largos, e isso aparecia em seu rosto. Isso foi provavelmente porque ele cresceu na floresta sombreada. Lá, o vilarejo está lá. O rosto de Agu contraiu quando ele seguiu o dedo de Henry à distância. O quê? Aquele muro. Parece um monumento da ruína. Monumento da ruína. Sim, é um lugar assustador que apareceu na grande floresta. Qualquer um que chega lá perto morre. Dizem que tem até um deus lá. Parece saber até demais desse lugar, estranho né? Você mesmo disse que qualquer que chega perto morre. Enquanto estavam construindo o monumento da ruína, os bravos da minha tribo foram lá e viram monstros de ossos erguendo o lugar. Sabia disso. Lamento, mas não. Isso é algo novo para nós também, Annie-san. Se a gente for fundo na floresta, podemos encontrar inimigos que nem nosso líder pode derrotar. Por isso que nunca fomos tão fundo. Ei, de qual tribo vocês três são? São os goblins mais fortes que já vi, então onde? Agu deu uma olhada em Henry e depois murmurou algo parecido com acho que são humanos, mas... para si mesmo e completou. Se servem os humanos. Isso é estranho. Não é normal trabalhar para alguém que é forte. Humanos fortes. Bem, já ouvi falar que tem uns humanos que são bem fortões, mas apenas homens, você é mulher, né? E aquele com o cabelo cobrindo o rosto é homem. Os olhos de Henry se arregalaram. Se eu não sou mulher, seria o quê? Não, era só que ele não sabia se Nfíria era do sexo masculino. Será que os goblins não sabiam distinguir o sexo dos humanos? Henry, eu acho que ele nunca tinha visto humanos antes. Deve que ele só sabe o que ouviu de outros goblins da tribo. E também, será que é difícil para eles diferenciarem humanos? Bem, mulheres se vestem diferentes. Como eu disse, ele não sabe coisas assim. Todos os goblins não usam a mesma coisa, independentemente de serem masculinos ou femininos. É claro que às vezes há goblins civilizados com um país próprio, mas ele não é um deles. Faz sentido, Henry de repente percebeu, e então se deu conta de que não tinha respondido à pergunta de Agu. É isso mesmo, eu sou uma garota. Então você é uma Magic Caster? Não, por quê? Uma expressão profundamente perturbada apareceu no rosto de Agu. Eu sou o Magic Caster. Um Magic Caster arcano. Os dois são marido e mulher? E os dois exclamaram em perfeita harmonia. Digo, tem umas raças que as esposas podem usar o poder e a autoridade do marido, não é assim? Não é nada disso. Os goblins ao redor pareciam querer dizer algo, mas diante da inflexível recusa de Henry, tudo o que fizeram foi abaixar os ombros em silêncio. Então, como assim? Como uma mulher é a líder? Por isso que tu é um pirralho, não entende o porquê? A força da Annie-san não é algo que possa ser visto com os olhos. Henry queria negar, mas os olhos sinceros de Agu exerceram uma pressão que a deixou incapaz de falar. Enquanto Henry estava confusa, Kaijali fez uma pergunta. Então, me responde uma coisa. Por que aquele monstro estava te perseguindo?
O que aconteceu? É que... Pessoal, isso pode esperar até a gente voltar pro vilarejo. E quem respondeu à sugestão de Henry foi: concordo com isso. Vai ser melhor assim, Su. Uma mulher que apareceu do nada. Todos exclamavam de surpresa e olhavam para a fonte do som. O que viram foi uma beleza estonteante. Ela era uma mulher com tranças duplas e pele morena. Ela estava vestida com o que chamava de uniforme de empregada, e carregava uma arma estranha nas costas. Ela era uma pessoa de aparência suspeita e, ao mesmo tempo, familiar. Lupus Regina Beta. A empregada a serviço de Ain Zolgon, o salvador do vilarejo Carne, e ela tinha sido responsável por entregar os itens alquímicos e aparelhos para os Baleares, bem como comandar os golems de pedra. Sua atitude alegre e descontraída a tornou muito popular entre os aldeões. No entanto, ela tinha o hábito de aparecer do nada, assim como ela tinha feito agora. Os aldeões acreditavam que era natural que uma empregada a serviço de um grande Magic Caster conhecesse alguma magia que permitisse isso, e Henry também compartilhara essa opinião. Mesmo assim, aparecer assim de repente ainda era assustador. Lupus-san, onde você estava? Tá preocupada porque, Enchan? Eu tenho seguido atrás de vocês desde o começo. É sério que não me viu, Su? Até pensei que estavam me ignorando porque não tenho importância para você, Su. Embora ela soasse como se estivesse brincando, seu tom era muito sério. Henry procurou por ajuda dos outros. Lupun-san, não é hora de brincadeiras. Uva, todo mundo pensa que sou uma brincalhona, Su. Só queria que me notassem, Su. Tava brincando mesmo, Su. Apenas uma piada, Su. O silêncio recomeçou, até que alguém suspirou cansado com a área. Bem, chega de gracinhas por hora, Su. Mas então, quem é esse goblinzinho? Ele, será que é? Henry sentiu os goblins entre ela e Lupus Regina trocando olhares aborrecidos. Fufu, Enchan, foi trocado por um goblin, Fufufu. Enquanto todos reviravam os olhos, Lupus Regina ainda estava rindo. Então foi isso. Que triste um amor tão puro sendo pisoteado assim. Que dó. Perdeu, hein? Tudo bem, chega de brincadeira, o que realmente aconteceu? O corpo de Agu tremia ferozmente, como se tivesse visto algum tipo de monstro. Embora Henry pudesse entender o porquê, a expressão alegre de Lupus Regina mudou em um instante, como uma pessoa sobrecarregada e estressada. A maneira como ela poderia ir de risonha a séria em um piscar de olhos era assustadora à sua própria maneira. Relaxa, não vou te comer, Su. Tá tudo bem, Su. Vamos lá, conte pra Oneisha aqui sobre isso. Lupun-san. Melhor falar disso mais tarde. Não tinha concordado com isso agora há pouco. Ué. Eu realmente me lembro de dizer algo assim, Su. Espero que possa entregar esta poção ao Golvin-sama, Beta-san. Ela foi desenvolvida recentemente e seus efeitos já foram testados e comprovados. Enchan, você finalmente conseguiu, Su? Isso mesmo. Infelizmente, não é completamente vermelha, mas acho que fizemos um progresso significativo. Tem meus parabéns. Tenho certeza que o Ain-sama ficará muito feliz em saber disso. Com isso, a atitude de Lupus Regina parecia ter se tornado a de uma pessoa normal, e não a garota descontraída brincalhona de antes. No entanto, essa expressão durou apenas um momento. No seguinte, ela estava de volta ao seu antigo eu. Que legal, sou boa mesmo, escolhi um ótimo dia para a visita, Su. Além disso, não precisa me chamar de Beta. Lupus Regina já tá bom. Exceção especial só pra você, Su. Com o, aparentemente, alto astral de Lupus Regina pairando no ar, eles entraram nos portões do vilarejo. Os aldeões não disseram nada quando viram a desconhecida criança Goblin. Pode-se dizer que não estavam nervosos, mas também pode-se dizer que confiavam muito em Henry. Talvez eles tivessem assumido que a criança Goblin era parente de um dos outros Goblins. Eles atravessaram o vilarejo e passaram pela casa de Henry. Seu destino era a casa dos Goblins. Me deem licença, já volto. Vou chamar a Brita-san, ela será útil para ouvir o que o Agu tem a dizer. Parece um bom plano, Annie-san.
Como ela quer ser ranger, seria bom compartilhar essas informações que têm a ver com a floresta com ela. Anne-san, o que a gente faz agora? Que? Eu? Henry entrou em pânico por um momento, sem esperar que seu nome surgisse na conversa. Sem nenhum motivo especial para se opor, ela simplesmente assentiu com a cabeça. Bem, não é como se eu fosse contra ou algo assim. Pelo contrário, espero que ela ouça o que o Agu tem a dizer. Conto com você, Enf. Já volto. Furia deixou o grupo para trás. Não quero ficar à toa enquanto isso. Querem tomar algo? Ótima ideia, Su. Tô com sede, Su. Lupun-san, a senhorita é uma empregada, né? Então sabe fazer todos os tipos de bebidas deliciosas. Bem, eu sou a empregada do Ainsama, e os outros séries supremos, então não, tirando eles, não trabalho para mais ninguém, Su. Só quero sombra e água fresca. Tô correndo de trabalho, Su. Ah, tá, bem, que pena. Embora a conversa de Unlai e Lupus Regina parecesse normal, Henry ainda sentia um calafrio. Enquanto caminhavam e conversavam, chegaram à casa dos goblins. Este era uma casa enorme, com um amplo pátio onde se podia criar e deixar os lobos correrem, capazes de abrigar quase 20 pessoas. Havia amplo espaço para treinar e preparar suas armas. Os goblins abriram a porta e abriram caminho para Henry, Agu e Lupus Regina. Nossa! Eu não sabia que era assim, Su. Lupus Regina-san, não vai entrar. Sim, Su. Não dá para entrar sem convite, Su. Bem, é apenas coisa de etiqueta, não é como se eu realmente não pudesse entrar. Eu acho que a única com uma lenda tão estranha assim é a Senpeito-san, Su. Senpeito-san. Isso aí, Enchan-su. É o nome de uma beleza trágica, Su. Bem, não é como se ela realmente não pudesse entrar, sabe? São apenas lendas, mitos e folclore. Ah, chega de falar disso. Viemos aqui para ouvir o que o Goblin tem a dizer, né, Su? Ah, claro. Então, bebida, que tal água de ervas e água de fruta? Há chá de capim preto e água com infusão de ueri. Agu e Lupus Regina pareciam completamente desconcertados com a pergunta de Unlai, então Henry ajudou a explicar por eles. Ueri são frutas cítricas, você as abre e deixa descansando na água, tem um gosto suave e bom. O chá de capim preto é um pouco amargo. Eu gostaria de água ueri. O mesmo para mim, Su. Anotado. O que me diz, Anne-san? Eu acho que vou querer água ueri também. E que tal lavar as mãos? O nariz vai se acostumando com o cheiro e a gente nem percebe. Ah, é melhor mesmo. Ei, pirralho, digo, Agu, venha também. Tem que se limpar. E parceiro, desculpe incomodar, mas se importa de dar um jeito nas nossas armas sujas? Posso mesmo? Claro que sim. Não tem motivo para te impedir. Nossas regras aqui são muito simples. Vai ficar limpinho, vou lá. Kai Jali saiu da sala com 3 conjuntos de armas. Agu, anda, sem fazer gracinha, hein? Pra que lavar? Nem tá sujo. Henry viu que as mãos de Agu estavam muito sujas. A palavra limpeza não poderia ser colocada em nenhum lugar aqui. Não importa o que você acha. É ordem do dono da casa e você obedece. Ou quer dizer que vai desafiar o dono da casa? Agu estufou as bochechas e caminhou lentamente até o lado de Henry. Henry despejou a água do tanque grande nos baldes. Depois de preparar 4 conjuntos, enfiou as mãos na água inesperadamente fria e começou a lavar-se. O verde preso debaixo de suas unhas se dissolveu. Depois que ela teve certeza de que tudo havia acabado, ela levou as mãos à frente do rosto. O fedor se foi. Satisfeita, ela então olhou em volta. Gokou e Unlai também estavam lavando as mãos e a água estava tingida de vermelho pelo sangue do Barghest. Em seguida, ela olhou para Agu, mas o que viu a deixou perplexa. Até uma criança humana saberia maneira melhor de se lavar. Ele enfiava os braços na água, balançava-os um pouco e só. Ele nem mesmo se secou. Foi só depois de Henry ter lavado o cheiro das plantas em suas mãos que ficou evidente. Agu ainda cheirava a folhas. Para os goblins que viviam na floresta, um cheiro como esse era uma forma de autodefesa contra feras mágicas que tinham sentidos aguçados de olfato. Como tal, eles podem nunca ter desenvolvido o hábito de tomar banho. Mesmo assim, é assim que se faz, ó.
Agu fez uma careta aborrecida quando Henry tentou ensiná-lo. No entanto, ele pensou em sua própria posição e no que os outros goblins tinham dito antes e sobre a má vontade, ele começou a se limpar completamente. Assim mesmo, agora fez certo. E, depois use isso para limpar seu corpo. E vê se tira as manchas de sangue. Agu parecia infeliz, mas ainda pegou a toalha com as mãos úmidas e a usou para se limpar. Então é só jogar fora a água suja? Sim, só fazer isso. Annie-san, pode ir descansar. Vamos cuidar do resto. Henry aproveitou essas palavras e dirigiu-se à mesa próxima. Estava cercada por cadeiras, já que muitos goblins moravam aqui. Quando ela escolheu um lugar para se sentar, de repente percebeu como estava cansada. Seus braços e pernas pareciam troncos inertes e sua cabeça estava pesada. Embora parte da razão fosse na coleta de ervas, o que realmente a esgotara fora a batalha contra o Barghest. Não fiz nada, só fiquei assistindo. Enfim, os goblins lutaram e ainda estão com disposição depois de tudo. Acho que nunca vou ser para ser guerreira. O Enfi ficou tão forte, mesmo sabendo que seu amigo de infância poderia usar magia. Ela não esperava que a magia fosse tão poderosa. Ele é incrível. Enquanto pensava no quanto seu amigo de infância havia mudado, o coração de Henry se encheu de emoção que ela não conseguia expressar em palavras. Era um sentimento misterioso que parecia ser surpresa, mas, novamente, parecia algo completamente diferente. Um som nítido trouxe Henry de volta aos seus sentidos, e seus olhos caíram sobre as xícaras de cerâmica na mesa. Estavam preenchidas com um líquido transparente que emitia um aroma de frutas cítricas, e Henry decidiu se servir de uma xícara. O sabor refrescante, embora doce amargo, lavou todo o seu corpo, e ela sentiu como se estivesse cheia de energia. Agu sentou-se ao lado dela em algum momento, e ele tomou um gole e imediatamente queria mais. Lupus Regina ainda não havia tocado em sua xícara. Pensando bem, acho que nunca via Lupus Regina-san comer ou beber. Que foi? Tem me olhado muito de canto de olho. Essa não, tá caidinha por mim. Há quem diria, tô chocada, nem sabia que era lésbica, Enchan. Parece que eu preciso contar a todos que, não. Não é isso. Vá, é brincadeira, sua boba. Eu sei que gosta de machos, Enchan-su. Henry não sabia como responder e sua boca se estreitou em linha reta. Tão demorando chegar, Parece que chegaram, Henry se virou para a porta, mas ela não conseguia sentir ninguém do lado de fora. Sério? Parece que não tem ninguém na porta. Agu segurou a orelha com a mão. Ei, humanos têm audição boa. Ah, não sei, mas não acho que a Lupus Regina-san iria mentir com uma coisa dessas, mesmo que ela goste de brincar um pouco com as pessoas. Mas será que ela mentiu agora? Os olhos de Agu de repente se arregalaram quando ele olhou para Lupus Regina. Tô ouvindo alguém vindo mesmo. Devem ser eles. Você é incrível mesmo. Nem sou Comparada com a Henry-san, não sou nadinha Agu pareceu engolir a seco e olhou para Henry com uma expressão surpresa. Não acredita nisso. Esse sorriso no rosto da Lupus Regina-san é falso. Henry se perguntou como deveria contar a verdade a Agu, mas antes disso, uma batida veio da porta. Pouco depois, Firia e uma mulher com armadura de couro entraram na sala. Brita, a antiga aventureira, mudou-se para o vilarejo depois que Firia fez o mesmo. Originalmente, ela tinha sido uma aventureira em Errantel, mas se aposentou depois de certos eventos. Mesmo assim, ela ainda precisava ganhar a vida, e então respondeu às solicitações do vilarejo e se mudou para cá. Ela começou a estudar para ser uma ranger, já que levara jeito. Mesmo sendo mais fraca que Jugen, ainda era uma das pessoas mais fortes do vilarejo e líder da força de autodefesa, embora dificilmente pudesse ser chamada assim. Eles a trouxeram aqui porque ela liderava a força de defesa, e porque entrava na floresta para praticar sobrevivencialismo característicos de rangers. Mais um goblin, não? Eu continuo pensando do ponto de vista de uma aventureira, não posso tratar ele assim, como inimigo. Brita sorriu sem graça. Não era como se Henry não entendesse de onde ela veio. Nas histórias, os goblins eram os inimigos da humanidade.
Matá-los à vista era a coisa certa a fazer. Contudo, este vilarejo era diferente. E para ser franco, os aldeões sentiam que os humanos pareciam ser os verdadeiros inimigos neste caso. Então, já que todos estão aqui, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Agu, você pode nos dizer o porquê fugindo cheio de feridas? Eu tava fugindo de um ataque. Resumido demais, que tipo de monstro te atacou? Os servos do Gigante do Leste. Gigante do Leste? Quem é? Como vocês chamam ele? Não é uma questão de como o chamamos, nem sabíamos que ele existia até agora. Brita-san, sabe alguma coisa a respeito? A pessoa mais estudada neste local era Anfíria, mas quando se tratava de floresta, Brita era que estudava o assunto. Mesmo assim, tudo o que pôde fazer foi sacudir a cabeça. Eu sinto muito. Nunca ouvi falar nada desse Gigante do Leste. Também não acho que o mestre Latimon saiba de algo. Meu antigo grupo nunca se aventurava nas profundezas da floresta, então não sabemos muito sobre o que vive lá. Agu, conte tudo, cada detalhe. Cada um. Henry entendeu a confusão de Agu. Em situações como essas, era melhor fazer perguntas simples, do que esperar um resumo detalhado, assim seria mais fácil para ele responder. Então, você pode nos contar sobre os poderosos monstros da floresta. Para mim os Barghests e os ogros são todos fortes, mas se tá falando de coisas no nível do Gigante do Leste, então na floresta existem os poderosos, chamados os três monstros. O primeiro é a besta mágica do sul. Dizem que é muito forte e mata todo mundo que entra na área. Mas a gente não ouviu nada mais ultimamente. Uns guerreiros da minha tribo passaram lá no território dele e ninguém viu nada, ninguém sabe o que aconteceu. Depois tem o Gigante do Leste. Ele construiu um exército depois da Floresta Murcha. E no fim, a Serpente Demônio do Oeste. Eu ouvi dizer que é uma cobra nojenta que sabe usar magia. Estranho. E o norte? No norte tem o lago, várias raças vivem lá. Mas não sei quem governa lá. Uns dizem que são as bruxas gêmeas do pântano. Aí quando a besta mágica do sul desapareceu, a floresta ficou estranha. Eu não sei bem o que aconteceu, mas uns monstros estranhos deram as caras lá e o equilíbrio mudou. Esses monstros fizeram um monumento da ruína. Sim. Eu também ouvi dizer que o mestre do monumento da ruína pode comandar os mortos. Alguns até veem sombras negras se movendo através da escuridão. Isso é o que os sobreviventes nos disseram. Todos, com exceção de Lupus Regina, pareciam desconfortáveis uns com os outros. A primeira coisa seria a besta mágica do sul. Como seu território deveria estar próximo, então, quando se pensava, a criatura certamente deveria ser a fera mágica domesticada pelos aventureiros que haviam escoltado Nfiria aqui, ou, mais especificamente, aquele que usava uma armadura preta. Certamente tinha aparência poderosa e força para tal, e então a descrição se encaixava perfeitamente. Besta mágica, é o sábio rei da floresta, Ansuki-san. Deve ser. E, certamente cumpre os requisitos. Brita disse ao ouvir Nfiria. Ela não estava no vilarejo naquela época. Aparentemente, ela tinha o visto em Errantel, mas apenas de longe. E havia mais duas criaturas monstruosas na floresta de poder equivalente. Ninguém conseguia esconder o choque e o medo ao se dar conta. Então, como você escapou? Até então, cada um puxava a forca do outro. A besta mágica do sul nunca tinha deixado seu território, mas ninguém imaginou que ia sumir assim do nada. Acho que o leste e o oeste chegaram à conclusão de que se lutassem, mesmo se um vencesse, acabariam morrendo, já que o vencedor sairia muito ferido e poderia trombar com algum monstro forte e ser morto. Por isso nunca lutaram. Isso faz muito sentido. Mas se o leste e o oeste unissem forças contra o sul, mas o sul nunca saía do território, então não fazia sentido uma aliança para derrotá-lo, não houve necessidade. Aí eu já não sei. Só sei que cada um reivindicou um território e criou um reino de cada lado. Aí veio o dono do monumento da ruína e bagunçou tudo. Então, leste e oeste uniram forças para guerrear contra o rei da ruína, passaram a juntar muitas tropas que tratam que nem lixo para a guerra que estão tramando. Agu apenas continuou falando e falando, sem uma pausa. Aqueles malditos forçaram as tribos a ficar do lado deles. Nunca que a gente ia querer ser aliado deles.
Para eles, os goblins não valem nada. Eles usam meu povo e depois jogam fora, até usam meu povo como ração. Foi por causa disso que fugimos. Mas aí, não funcionou, né? Sim, isso mesmo. Os Barghests e ogros vieram atrás bem rápido. A gente não dava conta de lutar, aí cada um foi para um lado. Eu e mais alguns fugiram para cá e invadimos o território da besta mágica do sul, mas ninguém pensou que o Barghest ia continuar seguindo. Ele disse que havia mais alguns, mas não havia sinal de ninguém além de Agu. Uma expressão de condolência atravessou o rosto de Henry. Goku falou: temos um pessoal explorando a floresta. Se tiver alguém vivo do seu bando, podemos trazer eles pro vilarejo, contanto que não resistam. Sim, bem lembrado. Os olfatos dos lobos são bem sensíveis. Então, a questão é, além do Barghest, o que mais eles têm? Será que tinham aliados ajudando na caçada? Isso é sério, se der errado, podemos acabar trazendo o inimigo para nossa porta. Ei, Agu, o que mais tem no exército deles? Há Barghests, ogros, bogarts, bugbears e um bicho lá que parece um tipo de lobo. São monstros bastante comuns. Eu gostaria de ouvir mais sobre o gigante do leste e a serpente demônio do oeste, especificamente, aparência, habilidades, esse tipo de coisa. Você sabe algo? Agu sacudiu a cabeça. Eu não sei dos detalhes. Só que o gigante do leste carrega uma espada bem grandona, e a serpente demônio do oeste tem uma cabeça igual à sua, mas os tipos de magias eu não sei. A atenção de todos foi para Anfíria, que balançou a cabeça. Havia simplesmente pouca informação para trabalhar. A questão é, o que vamos fazer? Se esses dois vierem para o nosso lado, sendo tão poderosos quanto a besta mágica do sul, sendo sincera, será o nosso fim. O máximo que a força de autodefesa pode fazer é escoltar as mulheres e crianças para um local seguro. Pois é. Se uma boa defesa resolvesse tudo seria ótimo, mas é melhor pensar em alguns planos por precaução. Seria tão bom se a perturbação na floresta acabasse por conta própria. Todos começaram a pensar. Para eles, pessoas que viviam fora da floresta, seria melhor se as questões dentro da floresta se resolvessem sozinhas. Entretanto, enquanto não se resolvesse, implicava que seriam incapazes de entrar na floresta, o que seria deveras problemático. Assim, se a situação do vilarejo se complicasse, teriam que entrar lá correndo mais riscos ainda. O problema é que se essa dupla pode subjugar uma tribo inteira como se fosse nada, significa que, no mínimo, eles devem ter reunido muito poder de luta. Errado. Antigamente, a minha tribo era muito mais forte. Mas no começo do caos os líderes mandaram tropas para achar um local novo para morar, aí a gente perdeu vários grupos mistos de ogros e goblins adultos. Se não tivessem ido, minha tribo teria resistido. Então esses goblins adultos ainda não voltaram. Enquanto Brita falava, Anfíria inclinou a cabeça, como se estivesse pensando em alguma coisa. Me responde uma coisa. Sei que estou mudando de assunto, mas isso tem me incomodado há um tempo. Você fala da mesma maneira que outros goblins. Como assim? Ah, isso pode ser meio difícil de entender. No passado, já me deparei com goblins, duvido que tenha entendido errado, mas eles falavam como retardados. Mas esses que tem no vilarejo, Jujin-san e os outros, falam normalmente. E agora você, que também fala muito bem. Por isso a minha dúvida, os que vi pertenciam às tribos selvagens de goblin ou algo assim. Não, é só que sou bem inteligente para um goblin. A maioria fala apenas o básico. É bem complicado conversar coisas complicadas com eles, experiência própria. Até cheguei a me perguntar se eu era adotado de outra tribo. Mas agora que falou, até estranhei por ver tantos goblins que falam bem aqui. Vocês vieram de alguma tribo que tem mais gente como eu? Sabem de alguma coisa sobre mim? Não, não sabemos. Será? Poderia ser. Anne-san, poderiam vir aqui um segundinho? Anfíria e Henry seguiram Kaijali para o canto da sala. Será que o Agu não é um goblin, mas sim um hobgoblin? Hobgoblins eram ramificações da raça goblin, e eram superiores aos goblins de várias maneiras. Quando adultos, os goblins seriam tão grandes quanto crianças humanas, mas os hobgoblins podiam atingir a altura de um ser humano adulto. Eles eram semelhantes aos humanos não apenas em habilidades físicas, mas em atributos mentais.
Como ainda podiam se reproduzir com goblins, normalmente formavam comunidades mistas. Todavia, os hobgoblins não eram tão férteis quanto os goblins, e assim tendiam a ser líderes ou guardas de elite dentro de uma tribo. Mas ele não ia saber se a mãe ou o pai fossem hobgoblins, ficaria na cara, não? E se ambos os pais eram goblins e ele nasceu um hobgoblin? E? Isso não é coisa das lendas. É a primeira vez que te vejo fazer essa cara, Henry. Infelizmente, não acho que seja o caso. Assim como os humanos adotam crianças, acho que os goblins podem ter feito algo semelhante. Pode ser. Bem, uma coisa a menos para digerir. Os três voltaram para a mesa e, quando o fizeram, até então o silenciosa Lupus Regina abriu a boca para falar. E aí, decidiram o que Su? Se precisar de algo, só pedir uma mãozinha pro Ainsama. Pede ele para te ajudar a resolver o problema e tudo o mais Su. Realmente seria tudo o que queria eu. Se o herói que salvou o vilarejo decidisse fazer um movimento, nem mesmo os três monstros poderiam ficar contra ele. Contudo, seria abusar demais da generosidade dele. Henry murmurou para si mesma, e os goblins concordaram. Apenas Brita e Agu, que não conheciam Ains, ficaram perplexos. Infíria tinha uma expressão complexa no rosto. Este vilarejo é nosso. Quem deve se esforçar para proteger ele somos nós. Eu sei que nem todo mundo daqui vai concordar com isso e que nem sou digna de tomar uma decisão dessas, não sou líder nem lutei por ninguém, mas ainda assim eu. Não tem nada disso, Annie-san. Este vilarejo é seu sim. Kai já lhe fez um. E depois inclinou a cabeça enquanto se corrigia. É da Annie-san e do, não, isso não é certo também. Está tentando dizer que o vilarejo pertence a todos que vivem aqui. Leu minha mente, Annie-san. Foi direto ao ponto. Enfim, também acho que pedir emprestado o poder dessa Magic Caster Sama deve ser coisa de último caso. Mas se forem por esse caminho, todo mundo pode morrer Su, ser dilacerado dói, sabia não Su? Ah! Lupus Regina-san, não vamos deixar isso acontecer. A gente se sacrifica feliz se for para deixar que escapem. Lupus Regina parecia desapontada. É melhor dar seu melhor, então o Su. E eu também quero entrar em contato com a Guilda dos Aventureiros de Irrantel, talvez reportar seria mais adequado. A guilda enviará alguém para cuidar e aceitar o nosso pedido. Seria falta de bom senso correr atrás de algo depois que virar uma emergência. Brita seguiu após a sugestão de Infíria. Concordo totalmente. A última coisa que a Guilda dos Aventureiros quer é ter baixas por causa de monstros vindo do nada. Tem uns malucos e trabalhadores sem noção que zombam dizendo que a guilda mima demais os aventureiros, mas não passam de um bando de gananciosos encrenqueiros. É natural que uma organização queira proteger seus próprios membros. Brita-san, não querendo falar mal dos aventureiros, mas durante as emergências, o custo de contratação sobe demais, tem vez que até rejeitam. Por que fazem isso? Bem, quanto vale uma vida? Eles não querem morrer e nem a guilda quer. Por isso que o preço sobe, pois o alto valor atrai aventureiros de alto rank, que são realmente capazes de dar conta com coisas grandes. Às vezes não passa de fogo de palha, mas é basicamente isso. Como uma simples Aldran, Henry achou as palavras dessa ex-aventureira fáceis de engolir. Mas era muito difícil ter que aceitar isso quando se estava do lado necessitado. No entanto, quando pensou do ponto de vista dos aventureiros, infelizmente fazia sentido. Bem, mesmo que a guilda verifique, pode demorar muito até alguém aceitar a tarefa, esse tipo de coisa acontece muito. Brita mordeu o lábio inferior. Isso me lembra do ataque daquela vampira, meu tremo todo até hoje, antigamente eu nem conseguia dormir sem tomar remédio. Vampira? Onde foi isso? Agu perguntou sem qualquer reserva, e Brita sorriu amargamente. É um segredo. Ou melhor, não gosto nem de lembrar. Quase que me mijo toda de medo. Até parece que só eu fiquei curioso. Pirralho, você não tá em posição de fazer perguntas aqui. Então, até o momento o plano é informar a guilda e, caso dê, faremos uma solicitação. Aposto que vai ser caro, muito caro, mas pelo menos precisamos fazer um orçamento. Além disso, precisamos informar o Jugen-san e o líder também. Pode fazer isso, Henry. Eu vou cuidar da força de autodefesa.
E sendo sincera, a meu ver já disse tudo, faria o mesmo. Infire assentiu para a pontuação de Brita. Então, eu acho que vou dar uma voltinha por aí, Su. Tem certeza que não pedir ajuda ao Ain-sama, Su? Tenho sim. Queremos lutar pelo que é nosso até quando der. Se não for te incomodar, eu e todo mundo do vilarejo ficaria muito feliz se dissesse isso ao Govin-sama. Digo-se, Su. Quando Agu olhou para Henry e Infíria, que estavam se afastando, um sentimento difícil de descrever brotou dentro dele. O que demais vocês viram nessa mulher? O tom ameaçador na voz do goblin adulto fez o corpo de Agu tremer. Agu sentiu que os goblins adultos eram mais fortes do que qualquer outro em sua aldeia. Era natural que ele se arrepiasse quando ameaçado por eles. No entanto, isso ainda não conseguiu superar sua curiosidade infantil. As mulheres da tribo Carne são tão boas assim? Do ponto de vista de Agu, Henry não parecia particularmente forte. Embora ela tivesse alguns músculos em seus braços e pernas, nem de perto era o suficiente. Ela não precisava ser tão musculosa quanto um ogro, mas como líder, ela ainda precisava ter muito mais do que o que tinha agora. Se ela fosse uma Magic Caster, ele ainda poderia entender. As mulheres que se tornaram líderes nas tribos dos goblins usavam esse poder misterioso. No entanto, essa mulher não se parecia com uma Magic Caster. Com toda honestidade, Agu não entendia o porquê Henry era superior aos goblins. Não é desse jeito. Aquela mulher caçadora que era mais forte que ela, né? Bem, a Brita é boa do jeito dela. Mas a gente é melhor. A opinião de Agu sobre o goblin adulto na frente dele subiu outro entalhe. Ele era mais baixo que aquela mulher, mas ele falou como uma convicção inflexível. Certamente existia uma razão para sua autoconfiança. E aquela outra mulher, a que apareceu do nada àquela hora, ela é forte também, ou não? O jeito que ela apareceu do nada me assustou, pensei era meu fim. O goblin adulto subitamente se aproximou e olhou para Agu. Sentindo uma pressão estranha em cima dele, Agu perguntou nervosamente: que foi? O que tem ela? Aquela mulher que apareceu do nada, o nome dela é Lupus Regina, e ela é muito perigosa. Já que vai ficar aqui por um tempinho, vou te dar uma dica. Fica longe dela, nem converse. Falo pro seu próprio bem. Entendi. E eu tenho que dizer isso logo. Só pra deixar claro, se não tiver notado óbvio, se você fizer alguma coisa para as pessoas daqui, sejamos honestos aqui, você não vai se safar, é melhor estar preparado pra morrer. Já entendi. Sou quase que um cativo de uma tribo derrotada, né? Eu prometo que não vou prejudicar ninguém da tribo Carne. Isso aí, e fique longe da Lupus Regina, entendeu? Agu percebeu o misto de cautela e pavor no coração do goblin adulto, e gravou o aviso em seu coração. Com isso feito, ele percebeu que sua primeira pergunta não havia sido respondida, e então ele perguntou novamente. Mas por que a Henry-san é tão boa? Até Agu poderia aprender. Ou melhor, era fácil para ele aprender, já que era o mais esperto da tribo e não podia falar muito com outros goblins, então entendia coisas assim rapidamente. Henry, a verdade é que ela é muito forte. E você é um fracote, por isso não consegue perceber. Se a Annie-san ficar enfesada, ela pode esmagar um Barghest, ou qualquer coisa, até a morte com apenas uma mão, ela até espreme o sangue numa xícara e bebê, sacou? É sério. Sim, claro que é. Agu pensou em Henry. Quando considerou com calma, era verdade que ela tinha sido capaz de dar ordens poderosas que abalaram a alma. Talvez aquilo fosse apenas a ponta do iceberg. A Annie-san finge ser fraca. Se ficar fazendo pergunta besta que irrite ela vai te esmagar até a morte, e usando uma mão só. Tenho até pena de quem vai limpar a sujeira que ficar. Sangue pra tudo que é lado. E entendi, mas por que ela tem que fingir ser fraca? Mostrando que é forte logo de cara não evitaria problemas. Se ela ficasse por aí se exibindo, gente do mundo todo iria vir desafiar ela. E ela não tem saco pra essas coisas também, sacou? Agu pensara que a força era a solução para todos os problemas, mas esse não era o caso. Trancado em um labirinto de autorreflexão, ele não percebeu que o goblin adulto à sua frente tinha uma expressão de brincadeira no rosto.
No meio da noite, Henry de repente acordou de seu sono. Embora não parecesse haver nada estranho por perto, Henry permaneceu imóvel enquanto movia os olhos para verificar seu entorno. O mundo à sua frente era escuro como breu, iluminado apenas por um fino raio de luz da lua entre as persianas das janelas. Ela não conseguia ver nada de estranho nessa luz fraca. Mas os ouvidos de Henry podiam ouvir bem. Não havia sons de cavalos relinchando, cavaleiros armados fazendo barulho, ou pessoas gritando. Ela não podia ouvir nada disso. Era apenas uma noite normal. Henry suspirou baixinho e fechou os olhos. Ela estava dormindo profundamente até agora, então ainda estava entorpecida pelo alento do sono e não conseguia se levantar imediatamente. Muita coisa aconteceu hoje. Depois da conversa com a Gu, ela foi explicar as coisas ao chefe do vilarejo e a Jurgen, que retornara de sua missão de reconhecimento. Será que vai ficar tudo bem? Para confirmar a nova informação, Jurgen decidiu entrar na floresta novamente e eles partiram à noite. Mover-se à noite na floresta era muito perigoso. Os goblins eram diferentes dos humanos, mas podiam ver com pequenas quantidades de luz, para que pudessem se mover livremente. No entanto, havia muitas feras mágicas noturnas e monstros, e eles se tornariam ativos após o pôr do sol. Era muito mais perigoso do que no dia. Se não houvesse necessidade de confirmar urgentemente que não havia mais monstros perseguindo a Gu, Jurgen nunca teria saído. Era verdade que os goblins eram fortes, mas isso era apenas em comparação com Henry. Havia muitas criaturas na floresta que eram mais fortes que os goblins, por exemplo, os 3 monstros. Uma sensação de medo e desolação caiu sobre Henry, a fazendo-se contorcer. Por causa disso, sua irmã gemeu em seu sono, se aproximando do corpo de Henry. Henry entreabriu os olhos e espiou sua irmãzinha. Parece que não a acordou. Ela podia até ouvir seu ronco suave. Ei! Assim que Henry riu por dentro, o som de batidas suaves ressoou na porta. Isso definitivamente não era um truque do vento. Henry franziu a testa. O que poderia haver tão tarde da noite? Porém, precisamente por ser era tão tarde já significava o grau de importância. Ela cautelosamente se separou de Nemo e do cobertor e lentamente saiu da cama, movendo-se com cuidado para não acordar sua irmãzinha. As tábuas rangeram ao se mover, fazendo o coração de Henry bater mais rápido. Ela se preocupava em acordar Nemo. Depois daquele incidente, Nemo teve que dormir com Henry à noite. Ela sofrera um trauma psicológico muito grave. Henry não tinha a intenção de repreendê-la por isso. Até porque Henry se sentia mais segura quando dormia com sua irmã. Mas ela sabia que mesmo quando estavam juntas, Nemo às vezes era acordada por seus pesadelos. Por causa disso, Henry insistiu em estar com Nemo mesmo quando ela estava dormindo. Silenciosa e, portanto, a passos brandos, ela avançou em direção à cortina, mas a batida não parou. Apreensiva, Henry espiou pela janela, e o luar iluminou a silhueta de Jurgen. Ela suspirou de alívio. Para não acordar Nemo, Henry falou em voz baixa do lado de fora da janela. Jurgen-san, que bom que está bem. Obrigado por se preocupar, Annie-san. Deu tudo certo. Desculpe te acordar, mas tem uma coisa que precisa saber o quanto antes. Henry abriu a porta ligeiramente e se espremeu na fina abertura. Ela estava preocupada que a luz da lua acordasse Nemo. Entendendo por seus movimentos, Jurgen baixou a voz e falou. É algo que requer sua presença, Annie-san. Uma hora dessas? Henry sorriu divertidamente e continuou. Tá bom, já tô indo. Eu realmente sinto muito. Henry seguiu os passos de Jurgen enquanto lhe dizia para não se desculpar. Poderia ser melhor se Nemo estivesse acordada, ela considerou isso, mas Jurgen tinha vindo sabendo que todos estavam dormindo. Tinha de haver uma razão para isso. Te explicarei no caminho. Ele geralmente falava mais descontraídamente, mas quando se tratava de trabalho, ou o que Jurgen julgava ser trabalho, seu tom era mais rígido. Embora Henry achasse que não havia problema em ser mais casual com uma simples aldeã como ela, Jurgen se recusara a mudar essa parte dele. Por isso Henry desistiu da ideia. Primeiramente, encontramos alguns membros da tribo do Agu. Isso é maravilhoso. Mas eles estão meio abalados, eu acho que precisam descansar por alguns dias. Tivemos que pedir ajuda do Annie-san para isso.
Sentindo a expressão surpresa de Henry, Jujin seguiu como uma explicação. Quando encontramos os sobreviventes da tribo de Agu, eles estavam sendo mantidos como prisioneiros por um ogro do gigante do leste e usados como comida. Embora a Kona tenha curado as feridas físicas, suas mentes ainda estão cicatrizadas. Annie-san deu uns remédios para acalmá-los, agora contamos com a ajuda dele no tratamento. Além disso, há um problema um pouco mais cabeludo. Jujin observou a expressão de Henry antes de continuar. Quando resgatamos eles, capturamos outros 5 ogros. Fizemos isso só para ter a quem questionar. Parece que os ogros coexistem com goblins normalmente. Enquanto os ogros lutam, os goblins fornecem alimento, abrigo e tal. É um relacionamento mutuamente benéfico. Por causa disso, eles disseram que estão dispostos a lutar pela nossa tribo. De acordo com Agu, isso não é incomum, então, o que devemos fazer? E dá para confiar neles? Agu diz que sim. Os ogros têm um estranho hábito. Não lutam por ninguém além dos goblins de sua tribo. Eles só traíram o gigante do leste porque não era da tribo deles. É algo assim. Mas ter por aqui ogros devoradores de homens é meio assustador. Quando aceitarem as pessoas do vilarejo como parte da tribo, tudo que precisa fazer é alimentá-los e tudo ficará bem. Fiquei sabendo que comem qualquer coisa. Felizmente, eles são onívoros. Com toda honestidade, esta decisão era muito difícil para uma simples aldeã fazer. Podemos matar todos, o que acha? Ela disse em tom casual. Da minha parte, não tenho problemas em matá-los agora mesmo se quiser. Isso nos pouparia uma grande pilha de problemas. Em primeiro lugar, seres como eles que traem os outros podem se voltar contra nós se as coisas começarem a dar errado. Agu diz que não vão, mas acreditar cegamente em tudo que uma criança diz é um pouco. E o que você acha, Jujin-san? Se pudessem lutar por nós, seria ótimo. Não sabemos quantos perseguidores podem vir da floresta, então alguns escudos de carne extras ajudariam muito. Então, mais uma pergunta, eles vão comer pessoas? Annie-san. Embora os ogros tenham uma reputação de comer humanos, eles são apenas monstros que comem carne. Acontece que é mais fácil pegar humanos para comer do que animais selvagens. Digamos que, para os ogros, era mais vantagem pegar humanos do que coelhos. Era natural quando se considerava que os humanos eram mais fáceis de capturar e davam mais carne também. Bem, se você lhes der algo para comer, eles não atacarão os aldeões. Basicamente, eles só atacam as pessoas para saciar a fome. Você tem a minha palavra que vamos caçar animais suficientes para encher suas barrigas. Claro, eles ainda precisam ser supervisionados e teremos que ver como as coisas vão acontecer. Eu prometo que não vamos deixar ninguém aqui se machucar. Nesse caso, seria bom confiar neles de verdade, pelo menos o bastante para serem subordinados. E digo não apenas por agora, mas também no futuro. Que bom que entende. Só há um problema a ser resolvido agora. Se não der certo e as coisas saírem do controle, teremos que matar todos. Na verdade, estou pensando em como impressionar aqueles ogros, pois você será a chefe deles, Annie-san. Henry soltou um ruído que soou como se ela tivesse sido virada de cabeça para baixo. Este era um grande salto para ela. Porque uma simples garota de um vilarejo, como ela, teria que se tornar a líder de um bando de ogros. Não bastava apenas Jujin ser o líder. Também estou pensando no futuro. Daria muitos problemas se os ogros pensarem que é apenas uma humana qualquer, Annie-san. Nós te obedecemos, mas uma situação em que tais ordens precisarem serem transmitidas através de nós para eles pode surgir. Goblins são potencialmente muito perigosos. Como comandante da linha de frente, qualquer coisa pode acontecer comigo a qualquer momento. Por isso sinto que precisamos de alguém seguro na retaguarda que possa comandar os ogros. Henry considerou o problema com as sensibilidades de uma simples aldeã. Tá dizendo que precisa de 2 pessoas para comandá-los. Jujin assentiu. Nesse caso, Enfe poderia. O Annie-san pode acabar na linha de frente também. Entendo. Henry de repente aceitou e assentiu. Alguém em um lugar seguro como ela deve ser útil também. Isso também era o que Henry queria. Contudo, tem certeza que eu consigo controlar os ogros? É isso que estamos prestes a descobrir, Annie-san.
Você é boa em atuar? Ambos os portões do vilarejo levavam para fora e Jurgen a levou até o portão dos fundos. Além dele, 5 ogros estavam ajoelhados no chão. Eles também eram a fonte do mau cheiro que pairava no ar. Ao redor deles estava a tropa Goblin, todos presentes e ilesos. De um lado da porta havia uma plataforma de observação, que normalmente seria ocupada por aldeões ou goblins, mas não agora. Os goblins deixaram-na temporariamente. Infíria também estava lá, junto com a Gu, que estava a alguma distância. E aí, Henry? Noite bonita, não? Sim, Enf. A lua tá realmente bonita. Verdade. É tão grande e brilhante. Desculpe interromper a conversa, mas vamos dar início à encenação. Jurgen sussurrou para Henry antes de gritar. Ei! Vocês aí! A nossa Anne-san está aqui. Ela tem a vida de vocês na palma da mão. Quando os 5 ogros ouviram isso, levantaram a cabeça para olhar para Henry. Parecia que havia uma pressão palpável esmagando-a, mas Henry se forçou a não dar um passo para trás. Se ela cedesse, o plano falharia e os goblins eliminariam problemas potenciais pela raiz, matando os ogros no local. Henry já podia ver as mãos dos goblins indo para suas armas. Enf estava calmamente pegando uma garrafa de poção. Uma eternidade pareceu passar sob a pressão. Henry suportou os olhares dos ogros e os devolveu com um dos céus. Seu olhar era firme e inflexível. Em seus olhos, a imagem dos ogros se sobrepunha com a imagem dos cavaleiros que os atacaram no passado. Henry fechou os punhos, lembrando-se de como se sentira naquela época, quando ela socou o elmo de um cavaleiro. Não me subestimem. Todo mundo se esforça para proteger o vilarejo, preciso dar o meu melhor também. Depois de um segundo de tensão, um segundo que parecia se estender para sempre na percepção de Henry, os ogros hesitaram. Eles espiaram um ao outro e depois a Jurgen. Eu avisei. Nossa chefe, nossa Anne-san, é a mais forte. Olhem para baixo na minha presença. Henry gritou assim que Jurgen terminou. A força da voz de Henry surpreendeu até a si mesma, e alguma borda de sua visão se tremeu todo, mas era isso mesmo que ela precisava. O importante era que os ogros haviam baixado a cabeça para ela. Por enquanto, os ogros reconheceram a superioridade de Henry. Bem, então, o que vocês têm a dizer para a chefe do vilarejo Carne, a nossa Anne-san? Com as cabeças ainda abaixadas, o que emergiu dos ogros foi uma torrente de vozes confusas. Tão assustadora, pequena chefe. Perdoar. Desculpar, nós atacar tribo sua. Perdoar, por favor. Por tribo sua. Os ogros provavelmente se referiam à tribo de Agu. Embora a realidade fosse um pouco diferente, foi mais fácil para eles entenderem a situação, já que para eles, Agu e seus companheiros faziam parte da tribo Carne. Foi um bom resumo, a fim de evitar sobrecarregar o cérebro dos ogros. Para pequena chefe, nós trabalhar. Acho bom que sim. Trabalhem para mim e minha tribo. Essa última declaração foi feita com a essência de seu espírito que ela poderia reunir. Ela só dissera 2 ou 3 frases, Henry já estava muito cansada. Foi tão exaustivo quanto um encontro com o Barghest. Assim que Henry estava prestes a abandonar seu modo chefe devido ao cansaço, Jurgen interveio na hora certa. Tiveram sorte. Parece que a Anne-san quis poupar suas vidas. A tensão diminuíra visivelmente dos corpos dos ogros. Dado que eles poderiam ser mortos a qualquer momento, isso era uma reação natural. Um ogro olhou para Henry e falou. Chefe, nós, o que fazer? Ela não havia considerado isso ainda. Porém, se ela não soubesse, bastava delegar isso a outra pessoa. Jurgen-san, estão sob seus cuidados. Use eles como achar melhor. Entendido, Anne-san. O líder dos goblins curvou-se para Henry, depois voltou-se para os ogros. Vejamos. Primeiro de tudo, vamos montar barracas fora do vilarejo. Vocês aí, vão morar logo ali. E você também, ajude com as barracas. Os ogros saíram acompanhados dos goblins. Montar barracas fora do vilarejo pode causar todos os tipos de problemas depois. Precisamos fazer um lugar para eles morarem no vilarejo. Mas antes disso, é preciso ter uma boa conversa com os aldeões, além de treinar esses ogros. Vou ter que conversar com muita gente. Sim. Mas acho que vai se sair bem, Henry.
E sobre amanhã? De acordo com o plano, Henry e Enfíria partiriam para Irrantel usando goblins como guardas. Eu sinto muito. Eu preciso ajudar a tratar os sobreviventes da tribo de Agu, então eu não vou poder ir. Afinal, eles viveriam no mesmo vilarejo com os ogros que queriam comê-los. O trauma mental tinha que ser tratado junto com suas feridas físicas, e a personalidade de Lizzie só os assustaria, causando o efeito oposto. No final, não havia ninguém melhor para isso do que Enfíria. Mas se eu for sozinha, eu não sei se vai dar certo. Henry não tinha nenhuma experiência em visitar uma cidade grande como Irrantel, então, do seu ponto de vista, o fardo parecia bastante pesado. Posso tentar conversar com o chefe do vilarejo, aí ele pode ir junto, quem sabe? Duvido que vai dar. O chefe do vilarejo tinha que manter a ordem local, fazer reparos e ficar de olho nos novos moradores. Seria muito difícil para ele viajar muito longe. Que tal a esposa do chefe? Bem, não tem mão de obra suficiente aqui. Antes já era assim e agora é ainda pior. Não sei se ela vai estar livre. O vilarejo Carne tinha uma população muito pequena. Como resultado, quando seus números diminuíram, sua capacidade de fazer qualquer coisa diminuiu também. Foi por isso que os aldeões haviam reprimido sua oposição e aceitaram convidar mais moradores para ficar com eles. Quando eu for a Irrantel, precisarei ir aos templos e ver se há alguém que queira morar aqui. Realmente, isso é demais para um aldeão fazer. Sei que fará seu melhor, chefe. Henry fez beicinho ao ouvir as palavras de Jugen. Parte dela estava pensando, você sabe me irritar. Afinal, eles eram uma das razões pelas quais Henry estava tão ocupada. Eu realmente queria ir junto. Enfíria resmungou em tom deprimido e depois cobriu como uma onda de desesperada agitação. Vai ficar bem, eu vou cuidar da Nemo-chan. Então pode ir sem preocupações. Tudo bem, já aceitei. Será que eu sou a única no mundo que tem que passar por isso? Num momento as pessoas me santificam, no outro eu tenho que ir para um lugar que nunca fui e fazer coisas que nunca fiz. Não seja tão pessimista, Henry. Deve ter alguém por aí que possa te acompanhar. Jugen e Enfíria riram baixinho quando viram seus ombros caírem em fadiga. Agu assistiu à distância, murmurando para si mesmo. Então ela realmente assumiu o controle dos goblins à força, a chefe do vilarejo Carne, Henry Anezan.